O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação. Qual a importância, os benefícios de se comunicar bem? Então, passo essa reflexão, para vocês fazerem aí. Qual é a importância? Quais são os benefícios da gente se comunicar bem? Não seja ela a forma de se comunicar com o público, ministrar uma aula, um treinamento, uma palestra, ou até mesmo uma entrevista de emprego, ou se comunicar dentro com a sua equipe de trabalho. Então, são vários benefícios. Então, vamos passar aí para os 4 tipos de comunicação. Quais são os 4 tipos de comunicação? Comunicação intrapessoal é a comunicação que você faz consigo mesmo. Muita gente acha que falar consigo mesmo é maluquice, mas na verdade é um tipo de comunicação, Eu sempre estou em reunião comigo mesmo. Então, basicamente, você falar sozinho, não quer dizer que você é maluco, mas sim está se comunicando consigo mesmo, Colocar ali pontos de reflexão, tá certo? Então, é uma comunicação intrapessoal, tá? A comunicação interpessoal, com 2 ou mais pessoas, é você saber se comunicar com as pessoas no seu cotidiano, tá? Comunicação em pequenos grupos, em uma sala de aula, numa empresa, com pequenas equipes, e até mesmo você ir num churrasco, você se comunica, com as pessoas, em pequenos grupos, e consegue levar a sua comunicação, de uma forma assertiva para que todos consigam entender, de uma forma organizada. Lógico, não parecer um mercado municipal, todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém entendendo nada, tá? Então, a comunicação em pequenos grupos você tem que ter uma ordem também para que consiga ser feita aí essa comunicação. Comunicação pública é quando você, como orador, vai comunicar ou passar um conteúdo para um público, sem ter muito essa questão de interação, entre receptor e orador ou emissor, tá? Então, basicamente, a comunicação pública é de um para muitos. Tudo comunica, tá certo? Aparência, postura, fala. A gente acha que comunicação é só na fala, E na verdade não. A comunicação você se comunica com as pessoas, De que forma? Por exemplo, a aparência. A gente já ouviu falar no ditado: a primeira impressão é a que fica. E realmente é verdade. Você geralmente, quando vai entrar em contato com uma pessoa, presencialmente, você não escuta a pessoa primeiro, você simplesmente você vê. Então, se o que você está vendo, ele está comunicando uma coisa muito negativa, você não acha que condiz com a expectativa que você vai receber, na questão da oratória da pessoa, Então, essa questão da aparência vai contar muito, E muitas pessoas, só de ver, na hora de escutar, já bloqueiam os ouvidos, não quer nem escutar, já vai colocar uma relevância lá embaixo, na hora de escutar, essa pessoa. A postura conta muito. Então, por exemplo, quando você chega num ambiente e tem uma pessoa andando, uns ombros baixos, cabeça baixa, com semblante fechado, você vê que a pessoa não tem uma postura enérgica, uma postura positiva, uma postura que vai inspirar confiança. Eu costumo falar que a pessoa tem que ter uma postura de general, ombros para trás, peito estufado, a cabeça ereta, tá? De forma que você consiga transmitir confiança e posicionamento firme, E você consegue se posicionar, de uma forma que na hora que você vai falar, a sua fala já vai ter uma postura firme, uma postura que você consegue validar, o que você vai falar através da aparência e da postura, tá certo? Então, se você for olhar o gráfico no slide, você vai ver que 55% corresponde à aparência, postura 38% e 7% à fala. Então, preste atenção na hora que você for
comunicar alguma coisa, não presta atenção só na sua fala, mas na sua postura e na sua aparência. Vamos lá, natureza da comunicação. Com quem? Se você ver com quem você fala, saber com quem você vai estar transmitindo a mensagem, quem é o receptor da mensagem, você consegue fazer o quê? Preparar o conteúdo. O que você vai transmitir? Qual é a mensagem? E você vai saber também como fazer, como criar sintonia. Então você vai conseguir levar a sua mensagem, o seu discurso de uma forma mais correta. Então, por exemplo, eu utilizo muito dessa natureza da comunicação de uma forma bem sistêmica. Se vocês não repararam, eu sempre pergunto para os meus alunos, né, questão de idade, faz o que da vida, se é de campus, localidade, né, se estuda, se trabalha. Eu faço um panorama, eu faço como se fosse uma pesquisa do IBGE para saber com quem eu estou falando, para que as minhas aulas sejam mais conectada com os meus alunos, ou seja, eu consigo dar exemplos, né, do cotidiano, para que os meus alunos tenham um aprendizado muito mais fácil, tá certo? Para que essa percepção, aprendizado seja de uma forma mais, né, coerente e assertiva. Então, a gente faz, né, essa transmissão de mensagem pensando, né, com quem, o que e como. Se você fizer isso, você vai ter mais assertividade. Isso pode aplicar em qualquer âmbito, inclusive no meio empresarial a gente aplica da mesma forma. Vamos lá, barreiras da comunicação. Tem alguns tipos de barreiras. Por exemplo, ruídos na comunicação, né? Você já parou para analisar aquela questão, né, do telefone sem fio, né? Que você passa uma mensagem para um e vai passando de um para outro. No final, a mensagem que você passou lá no início não tem nada a ver, né? Você já perdeu muito da mensagem na última mensagem da última pessoa. Então, esse ruído da comunicação é a perca, né, do conteúdo da mensagem. Agora, o elemento externo, elementos externos, ou seja, eu chamo de ruídos externos também, que é essa questão de, por exemplo, você está falando numa reunião ou numa aula, enfim, e tem uma interrupção de alguma outra pessoa externa e você perde o fio da meada, né? A conexão do conteúdo ali, né, se perde por conta de uma interrupção. Então, o locutor, né, da mensagem acaba se perdendo e a pessoa que está recebendo a mensagem, o receptor, perde também, né? E até voltar ao conteúdo, às vezes muitas pessoas se desconectaram, não vai nem voltar mais, tá? Ou às vezes também ruídos ou elementos externos, por exemplo, um barulho lá fora da sala que está atrapalhando, então acaba desconcentrando quem vai estar falando ou quem está recebendo a mensagem. O que lhe interessa, né? Basicamente, essa barreira, né, é o seguinte: quando, né, você tem uma conexão onde as pessoas têm algo em comum, fica muito mais fácil de você conectar o conteúdo, né, a mensagem do orador, da pessoa que está emitindo, o emissor da mensagem, com o receptor, tá? Egocentrismo, por exemplo, né? O ego, a gente fala as pessoas têm um ego muito inflado, né? Tem um problema muito grande nessa questão, é uma barreira da comunicação isso. Por quê? Porque essa pessoa, né, ela vai ter um problema na questão da interrupção. Você está falando, né, o orador está falando, transmitindo uma mensagem, conteúdo, e vai ter o receptor, né, com egocentrismo toda hora picotando a sua mensagem, ou seja, parando a todo momento, falando, tentando adicionar alguma coisa para poder aparecer, para dizer que ele é o melhor, que ele quer o holofote, né? O egocentrismo, o egocêntrico, ele quer o holofote para ele, né? Ele quer aparecer, como
ele fosse o melhor ali, né, daquele ambiente, tá certo? Então, vamos lá falar mais rapidamente, né? A gente tem percepção do outro, competição. Competição, basicamente, a gente, né, tem um ponto em comum com o egocêntrico, toda hora vai estar, né, não só interrompendo, mas vai querer transmitir uma mensagem também, competindo com o outro, tá certo? Frustração, a pessoa frustrada com uma pessoa, ou um produto, ou uma mensagem, acaba, né, não querendo escutar, né, novamente aquilo, porque acha que aquilo dali é negativo. Então, basicamente, a frustração causa muito isso, tá certo? E é uma barreira da comunicação, né? Por exemplo, inibição. A pessoa, não sei se vocês já ficaram um ambiente onde tem 2, 3 pessoas, está todo mundo quieto, ninguém fala nada, fica aquele silêncio constrangedor. Então, a questão da inibição, né, também. Perfis como melancólico, por exemplo, são perfis que tendem, né, a ter essa questão da inibição, né, que são intro, né, são perfis intro. Então, acaba tendo esse impasse aí, tá certo? Linguagem inapropriada, por exemplo, se você coloca muita gíria ou muita linguagem técnica, isso acaba prejudicando na hora da comunicação, é uma barreira também, tá? Falta de foco também, muitas pessoas, né, por exemplo, como sanguíneos, né, esse perfil sanguíneo, né, comportamental, ele tem esse problema de foco e se dispersa muito fácil numa aula, tá certo? Em uma reunião, então tudo vai chamar atenção, ele vai se desconectar e muitas vezes não consegue nem voltar a se conectar novamente com o conteúdo, tá certo? Então, basicamente, a gente tem 3 caminhos da comunicação também: o que eu digo, o que eu quero dizer e o que o outro entende. Porque nem sempre o que eu digo vai fazer sentido com o que eu quero dizer. E nem sempre o que o outro entende. Então a gente tem que tentar alinhar isso daí para que o que eu vou falar, né, seja, né, o conteúdo da mensagem, seja o que eu quero dizer, e quando chega no receptor, ele entende o conteúdo da mensagem, né? Então, basicamente, a gente tem que conectar esses 3 pontos aí, tá certo? Então, basicamente, a gente falou rapidamente, né? Na aula de revisão a gente vai falar mais um pouco sobre isso, né? Alguns pontos que a gente acabou não conseguindo falar nessa aula online, e a gente vai, na aula de revisão presencial, conseguir trabalhar mais esses pontos e tirar dúvidas, ok? Então, vai seguir para vocês aí também um formulário que é a atividade da aula.